Jerusalém dorme. Mas nas sombras do Monte das Oliveiras, uma tempestade silenciosa está prestes a eclodir. Não é uma tempestade de chuva ou trovões, mas de destino, traição e sangue. Mateus 26, versículo 36, nos leva a um lugar específico. Um nome que, para os ouvidos modernos, soa apenas como uma localização geográfica. Mas para quem viveu no primeiro século, esse nome carregava um peso simbólico avassalador. Hoje, nós não vamos apenas ler o texto. Vamos decifrar o cenário oculto. Vamos caminhar pelas pedras do século I, entender a política mortal que cercava Jesus e descobrir por que este jardim não era um refúgio, mas uma armadilha divina. Bem-vindo à ministração profunda de Mateus 26, 36 a 40, onde acontece o encontro do palco da traição e da história junto com a eternidade. Jesus diz aos discípulos: ide até ali. O ali é Getsemane. Em hebraico e aramaico, Gatr Shemani, traduzido literalmente, prensa de azeitonas. Por que isso importa? Porque no mundo antigo, a prensa de azeitona não era um local de paz. Era um local de violência contra a fruta. As azeitonas eram colocadas sob pedras gigantescas, esmagadas, comprimidas até que sua essência mais pura fosse extraída através da dor. Arqueólogos encontraram neste local vestígios reais de prensas do século I. Mas há algo mais. Escavações revelaram também um mikve, um banho ritual judaico, datado do período do Segundo Templo. Pense na imagem. Jesus entra num lugar onde a dor física produz pureza ritual. Ele está, simbolicamente, entrando na prensa. Sua alma será esmagada para que o óleo da salvação possa fluir para a humanidade. Ele não escolheu um parque, ele escolheu o altar do sofrimento. Enquanto os discípulos veem apenas árvores, Jesus vê o seu próprio corpo sendo preparado para a moedura final. A geografia não é acaso, é profecia escrita em pedra e terra. Se inscreva no canal para que mais vidas sejam alcançadas. Para entender a tensão deste momento, precisamos olhar para fora do jardim. A Judéia do ano 30 d.C. era um barril de pólvora. Roma governava com mão de ferro através de procuradores como Pôncio Pilatos. Mas quem mantinha a ordem interna era a elite sacerdotal, liderada por Caifás. Caifás não era apenas um líder religioso, era um político sobrevivente. Nomeado pelos romanos, sua prioridade não era a verdade teológica, mas a estabilidade política. Os evangelhos nos dizem que eles temiam uma revolta popular durante a Páscoa, quando Jerusalém estava lotada de peregrinos nacionalistas. Jesus, com suas multidões e suas trompetas triunfantes messiânicas, era uma ameaça existencial. Se Roma percebesse Jesus como um rebelde, esmagaria a cidade inteira. Por isso, a prisão precisava ser secreta, precisava ser rápida, e precisava acontecer longe dos olhos do povo. É aqui que entra Judas. A traição não foi apenas por dinheiro, foi uma colaboração com o sistema de poder. Ao levar a multidão armada ao jardim, Judas estava entregando Jesus não apenas aos sacerdotes, mas à máquina de segurança do Estado romano. Jesus sabe disso. Ele sabe que está sendo caçado não como um criminoso comum, mas como uma peça política perigosa. A solidão dele em Getsemane é a solidão de quem foi abandonado pelo seu povo e entregue aos seus inimigos. Se você algum dia foi abandonado, saiba que Jesus nunca te abandona. Se inscreva no canal Luz da Palavra Bíblica e vamos romper com fé.
Jesus deixa 8 discípulos na entrada e leva Pedro, Tiago e João mais adiante. Ele faz um pedido estranho: ficai aqui e vigiai comigo. A palavra grega para vigiar é gregória. No contexto judaico, vigiar não significava apenas ficar acordado. Significava estar espiritualmente alerta, preparado para a ação de Deus. Era o oposto do sono da ignorância. Mas eles dormem 3 vezes. Por que essa falha é tão crucial? Porque ela revela abismo entre a natureza humana e a missão divina. Os discípulos estão presos no Cronos, o tempo físico, o cansaço, a digestão do jantar, o conforto. Eles não conseguem perceber que o Kairos, o momento decisivo de Deus, está acontecendo a poucos metros deles. Jesus não os condena apenas por preguiça. Ele os condena por incapacidade espiritual. Não pudestes vigiar comigo por 1 hora. Essa pergunta ecoa através dos séculos. É a pergunta que Deus faz a cada geração. Vocês conseguem permanecer alertas quando o mundo quer dormir? A fragilidade deles prepara o palco para a força solitária de Jesus. Enquanto eles falham na vigilância humana, Jesus inicia a vigilância divina. E você está vigilante ou dormindo? Deixe seu like no canal Luz da Palavra Bíblica, onde a graça de Deus sempre está. Sozinho, Jesus se prostra. Ele não teme apenas a dor física da cruz romana. O terror que o invade é muito mais profundo. Ele olha para o cálice no Antigo Testamento. O potrion, o cálice, é a ira de Deus que tem que ser bebido até a última gota. Mas não uma ira genérica. É a ira contra o pecado. A Bíblia nos ensina uma verdade aterrorizante. O pecado de cada indivíduo gera uma dívida impagável. A Bíblia diz que nenhum homem pode resgatar a si mesmo, nem pagar o resgate por seu irmão. A justiça de Deus exige pagamento. Neste momento, no Getsêmani, Jesus não está apenas vendo a sua própria morte. Ele está vendo o meu pecado. Ele está vendo o seu pecado. Cada mentira, cada orgulho, cada pensamento oculto de toda a humanidade, concentrado neste cálice. É o peso da culpa que nenhum ser humano jamais suportou. A alma de Cristo, a Nefesh. Mas o que a língua hebraica nos revela sobre a Nefesh? Ela não é apenas a alma espiritual, separada do corpo. A Nefesh é o ser inteiro. É o corpo, a mente, as emoções, o fôlego de vida, a pessoa completa. Quando Jesus diz que sua Nefesh está sendo esmagada, ele não está falando apenas de um sentimento interior. É a totalidade do seu ser. A prensa de azeitonas atuando sobre o homem perfeito. Corpo, alma e espírito sentindo, ao mesmo tempo, o peso de uma dívida que não era sua. Sente o colapso diante da santidade de Deus que precisa consumir o pecado. Ele sente o abismo da separação. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esta não é uma resignação passiva. É a assinatura de um contrato cósmico. Jesus não está apenas aceitando a morte. Ele está aceitando a dívida. Ele está dizendo ao Pai: cobre de mim. O que eles não podem pagar, eu pagarei. Venha fazer parte do canal Luz da Palavra Bíblica. O cenário está montado. A prensa de azeitonas aguarda. A política de Roma e Jerusalém convergiu neste ponto. Os discípulos falharam. E Jesus, em sua obediência perfeita, aceitou a vontade do Pai. Se você quer entender a profundidade do sofrimento de Jesus, ative o sino e prepare-se. A jornada apenas começou. Próximo vídeo. A minha alma está triste até a morte. Jesus estava a poucos instantes de ser preso, para que a sua alma pudesse ser liberta do poder do pecado. Se esta mensagem fortaleceu a sua fé, inscreva-se no canal e continue conosco nessa jornada pela Palavra de Deus.